gravar. Pronto. Das atividades que eu tinha deixado para vocês, então, eu vou primeiro começar aqui pela número 6, daí depois a gente vê as que envolvem continhas, né? Certo? Então aqui, ó, número 6. Sobre um satélite geoestacionário, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Sobre o satélite geoestacionário, então, a primeira. O centro da órbita do satélite pode não coincidir com o centro da Terra. Se o satélite vai orbitar a Terra, o centro da órbita do satélite tem que ser a Terra, não tem? Mas ele tem que ser exatamente o centro da Terra? Bom, se você quer que ele fique paradinho, aqui é uma questão mais de interpretação, tá? Esse verdadeiro e falso aqui, ele está aqui há bastante tempo, mas ele tem uma interpretação. Se eu considerar que a órbita é circular, sim, seria o centro. Mas lembrando que a órbita, ela pode ser, ela não é circular, né? Ela sempre é elíptica. Então, se a órbita é elíptica, o satélite girando ao redor da Terra, não tá no, a Terra não está no centro. Então, essa é verdadeira. Okay? O centro da órbita do satélite pode não coincidir com o centro da Terra. Realmente, a Terra não vai estar no centro da órbita, a Terra vai estar no foco. Beleza? Mas se você lembrar que essa órbita é praticamente circular, né? A gente tem uma elipse que é pouquíssimo achatada, né? Quase um círculo. Daí eu poderia considerar que é falsa essa afirmativa, certo? Então, oficialmente é verdadeira. Mas se você considerar que a órbita é praticamente um círculo, daí seria falsa. Então, Alô? vou ignorar aqui. Fala, Bruno. Tá dando certo? Ok. Tranquilo. Então, continuando aqui, pessoal. A segunda. Dentro do satélite, o peso de um objeto seria igual a zero. A gente comentou lá na aula passada que a gravidade ela não acaba, né? Ela vai ficando mais fraca. Então, dentro de um satélite, seria a mesma coisa que dentro da Estação Espacial Internacional. Você tem uma gravidade mais fraca, mas você não tem ausência de gravidade. E a gente sabe que o peso é a força da gravidade puxando as coisas para baixo. Então é falsa, tá? Dentro do satélite o peso seria zero? Não, o peso nunca é zero, tá? Beleza? Toda vez que você tiver um pouquinho de gravidade, você tem peso. Lembre que se não tivesse gravidade, o satélite não girava em torno da Terra, ele ia escapar, né? Então não faz sentido. A terceira. Esse satélite pode ter uma órbita passando pelos polos do planeta. Se eu quero um satélite geoestacionário, ele tem que ficar parado em cima da superfície da Terra. Para que ele fique parado, ele tem que estar obrigatoriamente no Equador. Então é falsa. Esse satélite não pode ter uma órbita passando pelos polos. Tem que ser uma órbita equatorial, né? Gira exatamente em cima do Equador. Ok? Próxima. O período de rotação do satélite é de 24 horas. Bom, o período de rotação, o tempo que ele vai demorar para dar uma volta ao redor do planeta é 24 horas? Sim, né? Se é um satélite geoestacionário, ele tem que estar sempre em cima da Terra, então verdadeiro. Ele tem que estar sempre em cima do mesmo ponto, ele tem que girar no mesmo tempo que a Terra gira. A próxima, ele não cai por não ser atraído pela Terra. Bom, se ele não fosse atraído pela Terra, ele seguiria o movimento em linha reta. É o que a primeira lei de Newton diz, né? A lei da inércia. Se ele está girando ao redor da Terra, para que ele possa girar, tem que estar sendo atraído, então é falso. Ele é atraído, sim. A próxima ali. Sua altura em relação à Terra precisa ser igual a um raio terrestre. Então pensa o seguinte, o raio da Terra é 6.000 quilômetros, 6.300, né? 6.300 quilômetros de altura. Todos os satélites geoestacionários têm que estar a 6.300 quilômetros de altura? Não, é falso. Ok? Beleza? Existe uma altura ótima, tá? Que ele fica, que para um satélite geoestacionário seria melhor. Mas não tem como você ter uma altura fixa, tá? Beleza? Então, geralmente eles estão numa altura de 36, 37 mil quilômetros. Então é bem alto. Beleza, João, sem problema, cara. Se você consegue me ouvir, tá ótimo, tá? E tá conseguindo me ver e me ouvir aí, melhor ainda. Pessoal, belezinha então a questão número 6? Fechou? Agora a gente tem as de continha aqui. E essas 3 de continha, a 4, a 5 e a 7, são parecidas com aquela que eu tinha feito antes com vocês. Então, nossa, espera que meu vizinho agora vai andar de caminhonete. E ele vai ficar manobrando. Eles têm 3 carros, mas no espaço da garagem dele só cabe 2. Então eles ficam manobrando esses carros o dia inteiro.
Sem contar que eles lavam os 3 carros todos os dias. Bom, questões estão envolvendo gravidade. Então, vamos começar. A equação da gravidade fala que a força gravitacional é dada pela Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Essa é a equação da força gravitacional entre duas massas. Se a gente estiver na Terra, okay, a gente chama essa força gravitacional de peso. E a gente fala que o peso é m vezes g. Percebam que esse mzinho é o mesmo mzinho que aparece aqui, e o g, que é a nossa gravidade na Terra, que a gente considera 10, seria a combinação de tudo isso daqui junto, né? Eu pego tudo isso daqui, ó, todo esse termo que está em vermelho aqui, e eu chamo tudo isso de gzinho, de gravidade da Terra. Ok? Bom, ignorando a linha vermelha, tá? Ignorem a linha vermelha. O que a gente tem é o seguinte, numa situação normal, se eu considerar que o gzão é 1, a massa é 1, a outra massa é 1 e a distância é 1 ao quadrado, o resultado vai dar 1. Então é isso que a gente tem. Agora, vamos analisar aqui cada situação. Questão número 4. Então, vamos começar aqui com a questão número 4. Realmente, ele vai lavar o carro agora. No meio da maior estiagem que a gente está vivendo, né? Não tem água para nada, ele vai lavar os carros. Número 4, o módulo da força gravitacional entre duas estrelas iguais de massa m e separadas por uma distância d é igual a F. Então, padrão. Aumentando a separação para 2d, a força passará a ser quanto? Então ele fala o seguinte, eu tenho duas estrelas, a força entre elas é F, que eu estou considerando aqui que é 1, tá? Ele fala, e se a distância fosse o dobro, né? Ao invés da distância for d, que eu chamei de 1, fosse o dobro, 2d. Então, se a força fosse o dobro, ficaria assim, Gzão, não muda, 1. Mzão, não muda. Mzinho, não muda. E a distância, onde era 1, agora vai virar 2. Então, agora a distância é o dobro. Se a gente resolver essa continha, ficaria 1 em cima, 2 ao quadrado é 4. E nesse caso, a gente fala que a força agora é 1/4 só, né? Beleza? Então, o dobro da distância, a força é dividida por 4. Então, eu só tenho 25% da força, né? 1/4 é 25% da força. Belezinha, pessoal? Essa era a questão número 4, então, né? Então, a 4 falava que eu só aumento a separação para 2D. Vamos para 5. A 5 fala assim, a força gravitacional entre o satélite e a Terra é F. F é 1 para a gente. Se a massa desse satélite for quadruplicada e a distância reduzida à metade, a força passará a ser quanto? Então, vamos ver aqui. Se a massa do satélite for quadruplicada, então o Gzão não muda, continua sendo 1. A massa da Terra continua sendo 1. A massa do satélite, que era 1, a questão fala quadruplicada, então é 4. Ele fala que a distância passa a ser a metade. Metade é meio, então eu tenho meio ao quadrado. Ok? Ficou assim, então. Meio torto, né? Ficaria dessa forma, portanto. A força é igual. Em cima vai ficar 1 vezes 1 vezes 4, 4. Dividido. Meio ao quadrado, bom, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então fica assim. Ok? Meio ao quadrado. Isso. Isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho 4 dividido por 1/4. E a gente sabe que numa divisão, ou você repete a primeira, multiplica pela inversa da segunda, ou você multiplica cruzado, né? Mas de qualquer forma, a nossa força vai dar 16. Ok? Então a nossa força, que era 1, quando a massa aumenta 4 vezes e a distância cai pela metade, a força fica 16 vezes mais forte. Então está aqui o resultado da número 5. E para fechar aqui, questão número 7, que envolve esse conteúdo também. Questão número 7 fala assim para a gente. Então, estou lendo aqui o número 7, tá? O planeta Netuno tem massa 18 vezes maior que a Terra e está 30 vezes mais longe. Dessa forma, se o Sol atrai a Terra com uma força F, ele atrairá Netuno com uma força D. Então, essa é a equação base. Então, ele tá o Sol atrai a Terra com uma força F. E como que ele atrairia Netuno? Bom, Gzão continua sendo o mesmo.
O M maiúsculo agora é a massa do Sol, não altera. A massa da Terra, eu estou considerando que é 1. A massa de Netuno, a questão fala que é 18 vezes maior, então é 18. E a distância da Terra até o Sol é 1. Do Sol até Netuno, a questão fala que é 30 vezes mais longe, então vai ficar 30 ao quadrado. Nesse caso, você pode escrever assim, colocar direto, tá? Em cima ficou 18, né? E embaixo, 30 ao quadrado é 900. Se você dividir 18 por 900, então 18 dividido por 900, o resultado é 0,02. O que significa isso? Que a força caiu para somente 2% da força. Okay? Beleza, pessoal? Então a nossa força, a força que prende a Terra no Sol tem um determinado valor, a força que prende Netuno no Sol é só 2% desse valor, ok? Então esse é o valor da força que prende Netuno ao Sol, 2%. Claro que se isso daqui fosse escrito em fração, né, se você simplificar essa fração, daria 1 sobre 50, ou seja, 50 vezes menor. Né? Okay? Então você poderia encontrar a resposta como 1 sobre 50F, ou 2% de F, ou 0,02F, alguma coisa assim, né? Belezinha? Fechou, gente? Então a gente encerrou as questões aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que as questões são meio esquisitinhas de fazer, né? Mas saibam que numa prova eu não cobraria esse tipo de questão dessa forma, tá? Eu cobraria o entendimento da equação. Que vocês entenderam que uma massa atrai outra e que quanto maior a massa, maior a força, quanto maior a distância, menor a força. Essa que é a ideia. Certinho, gente? Fechou? Ninguém tá falando comigo? Ninguém tá falando comigo. Tristeza. Da apostila de vocês, aqui. Então, na página número 12, eu pedi para vocês fazerem a questão número 8, certo? Então vamos fazer essa questão aqui, que ela fala o seguinte, vou ler ali com vocês. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. A ilustração de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas. Considerando que suas órbitas são circulares, então, por que eu vou considerar que a órbita é circular, sendo que a gente sabe que não é um círculo, que é uma elipse? Porque as órbitas são elipses, mas tão perto de círculo que dá para considerar que é circular mesmo, tá? A diferença é muito pequena, é menos de 1%. Bom, considerando que as órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre vale 1,5 vezes 10 na 11 metros, e que o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 na 11 metros. Ok? Então no desenho aí vocês têm onde está a Terra e onde está Júpiter. O tamanho do raio da Terra, que é pequenininho, e o tamanho do raio de Júpiter, que é maior. Ele fala assim, a força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo, daí ele mostra que é a equação da força gravitacional, tá? Ele descreve para você a equação, ele fala o valor do G, beleza? Então ele descreveu tudo para você. Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 na 27 e que a massa da Terra é 6 vezes 10 na 24, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é quanto? Então, vou fazer só um desenho aqui para ficar bem claro o que eu vou falar para vocês. Mas olha, a gente tem Júpiter, eu tenho a Terra e eu tenho o Sol. Okay? O momento de maior proximidade não vai ser o momento em que Júpiter está aqui e a Terra está aqui, certo? Esse é o caso de maior proximidade. Então eu tenho que descobrir quanto vale essa distância. Então, o que a questão forneceu é a distância de Júpiter até o centro e a questão da Terra até o centro que é o Sol, né? Para descobrir a distância entre Júpiter e a Terra, eu teria que fazer a distância de Júpiter até o Sol menos a distância da Terra até o Sol, ok? Então a distância de Júpiter até a Terra é igual à distância de Júpiter ao Sol menos a distância da Terra ao Sol. Beleza? Escrevi uma equação aí, né? Então, a distância de Júpiter à Terra é igual. Se eu olhar ali na apostila, a gente vê o seguinte. Ih, meu cachorro tá latindo. Se eu ver a distância de um até o outro, eita,
Tá, minha esposa chamou a minha cadelinha. Se eu ver a distância aqui de um até o outro, um é 7,5 vezes 10 na 11, outro é 1,5 vezes 10 na 11. Então é só fazer uma conta de menos rapidinha, né? Seria 7,5 vezes 10 na 11 menos 1,5 vezes 10 na 11. Portanto, a distância mínima entre Júpiter e Terra é 6 vezes 10 na 11 metros. Entendido, gente? Certo? Essa é a primeira conta que eu tenho que fazer, né? Descobrir a distância de um até o outro. Então, essa continha aqui não está na apostila. Então, essa você tem que fazer. Qual seria a maior distância possível de um até o outro, né? Seria quando a Terra estiver do outro lado, né? Certo? Daí você, em vez de fazer menos, faria mais. Daria 7,5 mais 1,5, daria 9. Então, a maior distância da Terra até Júpiter, 9 vezes 10 na 11. A menor distância, 6 vezes 10 na 11. Ele quer calcular a força quando a distância é a menor possível. Então, equação da força. Agora a gente vai ter que fazer a conta, né? Então, a equação da força é constante gravitacional universal, massa de um dos planetas, massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Então vamos substituir os valores aqui, são números grandes, tá? Então vamos começar pela constante gravitacional universal. A própria questão está dizendo que é para usar 6,7 vezes 10 na menos 11. Massa de um dos planetas, vou considerar a massa de Júpiter, então pegando lá na apostila. 2 vezes 10 na 27. E a massa da Terra, 6 vezes 10 na 24. Okay? Então ficou assim. E eu divido tudo isso pela distância ao quadrado. A distância mínima entre a Terra e Júpiter, né, é 6 vezes 10 na 11. Tem que lembrar que tem que elevar isso ao quadrado. Então ficou assim. Beleza, gente? E agora a gente vai multiplicar. Então, em cima eu tenho uma multiplicação de notação científica. Como multiplica? Número com número, expoente com expoente. Então fica 6,7, tá aqui, né? Vezes 2, vezes 6. Então em cima vai ficar 80,4. 80,4. Essa é a multiplicação dos números. Agora a gente vai multiplicar. Então, multiplicação de bases iguais, repete a base que é o 10, e eu somo todos os expoentes. Então é menos 11 mais 27 mais 24. Vai dar 40. Então, esse é o resultado da multiplicação em cima. Dividido. Embaixo eu tenho que fazer um quadrado. Bom, quando você tem que fazer um quadrado, primeiro você vai fazer o número ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36. 10 elevado a 11 elevado ao quadrado. Eu comentei com vocês isso aula passada. Quando você tem um expoente elevando o outro, você multiplica os dois. Então, repete a base, que é o 10, e multiplica 11 vezes 2, 22. Tá? Eu não fiz 11 ao quadrado, né? Senão daria 121. Eu fiz 11 vezes 2, que deu 22. E agora, para fechar, a gente faz a divisão. Divisão de notação científica, começa com número, então vou pegar 80,4 dividido por 36, vai dar 2,23. 2,23. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai. 40 menos 22, bom, 40 menos 22 é 18. E toda a força mede em newtons. Então tá aí, pessoal, esse é o nosso resultado final. Tudo aqui. A força entre Júpiter e a Terra, quando eles estão a menor distância possível, né? Quando eles estão o mais próximo possível, é 2,23 vezes 10 a 18 newtons. Olhando lá na apostila, a letra B. Eu coloquei até uma casa a mais, né? A letra B fala que é 2,2 vezes 10 a 18 newtons. Fechou então, pessoal? Alguma dúvida? Falem comigo. Professor, se você conseguir depois me enviar foto dessa. Porque eu não tô conseguindo enxergar, tá tipo meio embaçado pra mim. Uhum. Eu ia falar pra você tirar um print, mas se tá embaçado, né? Quer ver, ó?
Então tá, já tirei um print aqui, vou entrar aqui no grupo da sala de vocês. E pronto, já está lá a resolução. Beleza? Sim, professor, obrigada. Sem problema. Pessoal, se precisarem que eu tire um print aí de qualquer coisa, tá? Podem pedir. Então, pessoal, da apostila hoje era isso. Então, fechei aqui. E daí a gente continua na quarta-feira na apostila, vendo o conteúdo novo, tá? Para encerrar, a última folha dessa apostilinha aqui de gravação, tá? Nossa, tá bravando um bom na minha tela. Então, essa apostilinha de gravitação aqui, na última página, eu tinha colocado lá o vídeo do Cosmos, beleza? Quem pôde assistir lá, tá bem tranquilinho, tá? É só aquilo ali mesmo que você tem que procurar. Acho que se você procurar isso daqui, tem um dos hits que aparece lá, né? Uma das respostas é uma playlist com os 13 episódios da série. Beleza? Seria bem legal. Ontem eu terminei de ler o livro Cosmos. Beleza? Então, tem a série, com 13 episódios de 1 hora mais ou menos, e tem o livro Cosmos. Ontem eu terminei de ler, é meio esquisito, né? Porque eu ouvi em áudio. Ontem eu terminei de ouvir o audiolivro do Cosmos, e é muito parecida com a série, tá? Tem coisas a mais, tem coisas a menos, mas é bem legal para complementar um ao outro. Bom, a outra folha que eu tinha deixado para vocês era uma folhinha que era horizontal, ok? Beleza? Certo, gente? Então eu vou terminar com essa folhinha com vocês para a gente encerrar essa parte. Então, eu vou começar com esse lado que está falando outras estruturas. Por que eu vou começar aqui? Porque aqui em outras estruturas, a gente precisa escrever qual é a definição de planeta. Então, planeta. Por quê? Porque se você souber a definição de planeta, você consegue entender por que Plutão não é planeta. Então, eu vou começar definindo aqui o que é um planeta. Então, não tem a definição de planeta, nem aqui, nem desse lado, tá? Beleza? Então, vou começar. Qual a definição de planeta? Então, um planeta ele tem que ser um objeto esférico, beleza? Você fala, a Terra não é esférica. É, claro que não, né? Ela é meio achatada, mas é aproximadamente esférica, tá? Então ele tem que ser esférico. Por que a Terra é redonda? Porque a gravidade puxa a Terra. Quer ver? Cadê a equação? A gravidade puxa com a distância ao quadrado. Então, se algum lugar da Terra tivesse uma distância maior do centro, a Terra ela não conseguiria se manter, ok? A própria gravidade faz com que ela fique redondinha. Se você tivesse um planeta quadrado, por exemplo, significa que um lado a gravidade é mais forte que no outro, que não faz muito sentido, tá? Beleza? Então ele tem que ser um objeto esférico, ele tem que ter uma órbita pouco excêntrica. O que significa isso? Que a Terra tem que girar, a Terra não, né? Qualquer planeta tem que girar ao redor do Sol numa órbita que é pouco excêntrica. Então ela vai ser uma elipse, mas não pode ser uma elipse muito achatada. Tem que ser uma elipse mais perto de um círculo do que de um oval, entendido? Isso vai definir pra gente o que é um planeta. Então, por que Plutão não pode ser, então, um planeta? Porque a órbita dele é muito excêntrica. A órbita de Plutão é tão excêntrica que se eu pegar assim aqui, ó, se eu pegar esse desenho assim das coisas girando ao redor do Sol, esse não, né? Aqui. As coisas girando ao redor do Sol, a órbita de Plutão é tão torta que ela passa pela órbita de Netuno, beleza? Netuno, Urano, Plutão. Não, passa pela órbita de Urano, que é depois de Netuno. Então tem horas que Plutão seria o 9º planeta, tem horas que ele seria o 8º, ou seja, a órbita dele é muito torta, o que não faz sentido, por isso ele não pode ser excêntrico. Outra coisa, ele tem que ser dominante na região. Isso aqui é meio esquisito, tá? Como que eu vou definir o que é dominante na região? Então, para definir o que significa dominante na região, a gente fala o seguinte: pensa na Terra girando ao redor do Sol. No caminho que a Terra percorre, que é ao redor do Sol, tá? Nesse caminho que a Terra está percorrendo ao redor do Sol, não tem nada no meio do caminho. É uma órbita limpa. A gravidade da Terra é tão forte nessa região que limpou essa região.
Então não tem nada orbitando. A única coisa que está perto da Terra é a Lua. Mas entre a Terra e a Lua, a Terra é muito dominante. Okay? A Lua orbita a Terra, certo? O que acontece com Plutão, por que ele não pode ser considerado um planeta, é que ele não limpou a órbita ao redor dele. Plutão tem um outro astro que fica do lado dele, que chama Caronte. Antigamente, né, quando Plutão era considerado planeta, Caronte era considerado satélite de Plutão. Só que Caronte é tão grande comparado com Plutão que não dá para considerar que um é satélite do outro, beleza? Que o tamanho dos dois é praticamente o mesmo. Entendido? Por isso que Plutão, ele não orbita Plutão. Na verdade, os dois giram um ao redor do outro, tá? Eles fazem um movimento, tipo, girando e outro girando junto. Então, eles vão se girando alternadamente. Então, não dá para considerar que Plutão é um planeta por causa disso. Então, tá aí. O que é um planeta? É um objeto que tem que ser esférico. Ele tem que ter uma órbita pouco excêntrica, então é quase circular ao redor do Sol. E ele tem que ser dominante na região de influência que ele está. Bom, vamos ver o que são outras estruturas. Estão no sistema solar aqui. Cinturão de asteroides. Entre as órbitas de Marte e Júpiter, é onde ficam os asteroides, são blocos de rocha que variam de alguns metros até cerca de 1.000 quilômetros. Então, eles não precisam ser circulares, tá? Então, eles podem ter qualquer formato. A massa de todos somadas não é comparável com o planeta. Então, se pegasse todos os asteroides e somar, não dá um planeta. Embora energeticamente ocupe a posição de um planeta. Então, se tivesse um planeta, ele poderia ficar naquele lugar, mas não tem planeta, é só um monte de pedra mesmo. A concepção de nuvem não é aplicada, visto que eles estão muito distantes um dos outros. Então, quando a gente pensa assim na de asteroides, você pensa que é um monte de pedra muito perto uma da outra, né? Pensar se eu mandar uma nave pelo meio, será que ela vai conseguir atravessar? Mas, na verdade, quando a gente fala no cinturão de asteroides, cada pedra está tipo a 100, 200, 500, 1.000 quilômetros uma da outra, beleza? Então não é igual você passar pelo meio de uma nuvem. Não é igual você quer passar no meio de uma multidão, assim, que você vai encostar nas coisas, nas pessoas. Não, na verdade eles estão muito afastados, tá? Beleza? Certo? Então esse é o cinturão de asteroides. Eles estão lá basicamente pela gravidade de Marte e Júpiter, tá? Por isso eles ficam naquela região travados. Daí depois, planetas anões. Olha que coisa, eu nem tinha lido. Dentro da definição de planeta anão está escrito a definição do próprio planeta. Bom, já os planetas anões, então na segunda linha, contam com órbitas excêntricas e com satélites muito grandes em comparação ao seu próprio tamanho. Além de Plutão, o sistema solar conta com diversos outros astros dessa categoria. Então, além de Plutão, a gente tem um monte de planeta anão. Um monte, tá? Pelo menos mais uns 10, 15. Formando uma região após Netuno chamada de cinturão de... Esse nome, tá? Eu sempre aprendi ele como Kuiper. Mas eu já vi gente falando Kuiper mesmo. Ok? Mas aí tanto faz, né? Bom, depois disso, satélites. O que são satélites aqui no nosso sistema solar? São corpos que orbitam os planetas e junto com eles orbitam o Sol. Podem ter dimensões variadas, mas devem ser pequenos em comparação com o seu próprio planeta. Então a Lua, ela é um satélite porque ela é pequena em relação à Terra, tá? E ela não é forte o suficiente para fazer a Terra girar muito torto. Se você pegar Marte é menor que a Terra. E Marte tem 2 satélites, tá? Mas os satélites de Marte são muito pequenininhos. Então, falando de satélite, o maior é Ganymedes, que orbita Júpiter, com um raio de 2.600 quilômetros. Ele é maior que Mercúrio. Então, percebo que um satélite de Júpiter é maior que o planeta Mercúrio. Por que Ganymedes, então, é um satélite e Mercúrio não? Bom, porque Ganymedes está orbitando Júpiter e Mercúrio orbita o Sol. Essa é a ideia. Daí tem outras características aqui, tá? Eu não vou ler o resto, mas podem ler ali que tá tranquilo, beleza? Cometas, o que são cometas, então? Formados por gelo e poeira, podem ter vários quilômetros de tamanho, são formados em uma nuvem que recobre o sistema solar chamada de nuvem de Oort, de onde os cometas sofrem desvios e caem em direção ao Sol. Então, se a trajetória for elíptica, né, se nessa queda ele adquirir uma trajetória que é elíptica, ele vai se tornar um cometa periódico e passa de cada vez no Sol. Se não, ele pode simplesmente passar uma vez perto do Sol e acabar se perdendo, tá? Se ele não conseguir entrar numa órbita elíptica bonita. Vou fazer um desenho aqui sobre o cometa, tá? Vou fazer um desenho aqui sobre o cometa, que é o seguinte. Aqui está o Sol. E aqui estaria um cometa passando perto do Sol.
Quando esse cometa está chegando no Sol, ele começa a evaporar, porque o Sol vai emitir muita luz. Então ele vai formar aquela cauda bonita assim. Beleza? Quando esse cometa está aqui assim, essa cauda vai estar para lá. Quando esse cometa estiver para cá, essa cauda vai estar para cá. Quando esse cometa estiver aqui, essa cauda vai estar para cá. Percebam que a cauda, ela não está contrário ao movimento do cometa. Ela é contrária ao Sol. Então, ele está vindo para cá, está vindo para cá, está vindo para cá e está vindo para cá. Aqui, olha, parece inclusive que a cauda está na frente, né? E é assim mesmo que acontece, beleza? A cauda é sempre contrária ao que o Sol está empurrando. A cauda não é igual a fumaça que sai de um caminhão, por exemplo. Beleza, gente? Isso é interessante a gente perceber. Bom, você pode ler ali o textinho, tá? Ele fala melhor sobre cometas. E para fechar, meteoroides. Então, qualquer pedra que não está em nenhuma das outras características, a gente chama de meteoroide. Quando um meteoroide atinge a atmosfera da Terra, ele vai queimar devido ao atrito com o ar e a gente chama de estrela cadente, beleza? Não, obviamente não é uma estrela, né? É só uma pedra. O nome da luz que ela produz, que é o que a gente enxerga, a gente chama de meteoro. Então você não pode falar caiu um meteoro aqui, porque meteoro é o nome da luz. Tranquilo? Se alguma parte dessa pedra cair no chão, daí a pedra que você pegar do chão é chamada de meteorito. Então meteorito é o nome da pedra que chega no chão, meteoro é o nome da luz que é formada, e meteoroide é quando ela está fora da Terra. Entendido, pessoal? Bom, essa nossa aula é para acabar 11h05, né? 11h10. Bom, a gente tem aqui 3 minutos ainda até o Zoom derrubar. Vamos terminar nesses 3 minutos. Pessoal, aqui na frente, vocês têm uma tabela comparativa. Eu coloquei um monte de informação aqui, tá? Temperatura média e tal. Aqui embaixo você tem algumas características. É interessante vocês lerem, tá? Obviamente. Mas eu quero me concentrar nessas duas no final aqui, ó. Beleza? Nessas duas no final. Eu contei como seria uma escala do sistema solar, só para vocês terem uma noção. Então, é o seguinte. Considerando que o Sol tem 8 metros de diâmetro. Então, olha, do chão até o teto da sua casa, dá uns 3 metros. Pensa que você tem 8 metros de diâmetro. Tem uma bola de 8 metros de altura. Se o Sol tiver esse tamanho, você vai olhar lá, Mercúrio teria só 2,8 centímetros. Então, Mercúrio seria desse tamanho assim, né? Beleza? E Mercúrio estaria a 33 metros de distância, ok? Vênus teria 7 centímetros. E a Terra, basicamente, a mesma coisa, né? E olha a distância que estaria do Sol, que teria 8 metros de altura. Se você for olhar, o maior planeta é Júpiter. Ele teria 82 centímetros. Ainda assim, Júpiter é 10 vezes menor do que o Sol, ok? E Júpiter estaria a 447 metros dessa bola de 8 metros que seria o Sol. Vocês conseguem perceber como os planetas são pequenos comparado com a distância que eles estão do Sol? E por fim, Netuno estaria a 2.586 metros do Sol. Ou seja, estaria muito longe, né? Imagina 2,5 km. Se o Sol fosse na sua casa, Netuno teria 28 centímetros só de tamanho, estaria a 2,5 km. Você consegue entender como o espaço é gigantescamente enorme e como as coisas que estão lá são muito pequenas? Beleza? Certo, gente? Se eu seguisse essa escala, vejam que a Lua teria 2 centímetros de diâmetro. Está escrito aqui embaixo na observação. Então, a Lua teria só 2 centímetros. Isso quer dizer que a Lua seria muito pequenininha. A Terra teria 7, a Lua teria 2. E a Lua estaria a 20 centímetros da Terra. Então, a Lua teria uma distância assim. Okay? A largura do caderno, basicamente. Então, a Terra estaria aqui e a Lua estaria aqui. Fechou então, pessoal? Então, assim a gente encerra a gravitação. De boa? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilão então, gente? Pessoal, então, a gente tem, então, até agora a gente viu peso e toda essa parte de gravitação. Então, obviamente, se vocês pegarem a apostila de vocês, vão perceber que tem mais assuntos ainda nesse primeiro bloco, né? Hoje em dia, basicamente a gente vai ter quarta, a gente vai ter mais umas 4 aulas aí para ver mais assuntos, para a gente poder chegar na nossa prova. Belezinha? Então, diga um tchau para mim e daí vocês já podem ir para a próxima aula, tá? Tchau, pessoal. Tchau. 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 Professor. Tchau, professor. Tchau, Tchau. pessoal.